Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Amane Fujimiya, um garoto comum e desleixado, e sua vizinha Mahiro Shina, a anjo perfeita da escola, que se aproximam após o Amane emprestar seu guarda-chuva a Mahiro, que estava na chuva. E assim ele acaba pegando um resfriado. Ela, sentindo-se responsável por isso, retribui o favor cuidando dele, cozinhando para ele, desenvolvendo assim um romance doce e puro entre os dois, mostrando como até as pessoas perfeitas têm vulnerabilidades e como eles aprendem a se cuidar mutuamente. Estou falando de Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que os pais do Amane, né, eles aparecem no festival. Não sei se foi no segundo, porque iam ser 2 dias. Eu não sei se foi no segundo ou no primeiro dia, mas se foi no segundo, tudo bem. E aí eles pedem para que ele e a Mahiro, porque a própria mãe do Amane é meio que tiete, fanzona da Mahiro. Por quê? Porque ela é a namorada do Amane. Então praticamente para a mãe é como se fosse uma filha, né? É como se fosse uma filha. E aí eles acompanham, apesar deles não quererem, eles acabam aceitando acompanhar os pais dele, né? No caso, os pais do Amane, né? Junto com a Mahiro. E como sempre, a mãe dele sempre fica grudada, agarrada na Mahiro, pois ela adora sua nora. Praticamente ela ama a Mahiro. Eles param em uma loja do clube de artesanato que uma colega do Amane participava, né? Um clube de artesanato que ela participava. Ela conta que o seu namorado não tinha gostado nada dele olhar para as outras pessoas, mas ela, no caso, só tem olhos pro próprio namorado, principalmente porque ela gosta de homens um pouco mais musculosos, como o nosso querido Wolverine, né? Que no filme do Deadpool mostrou o tanquinho de novo. E eles acabam falando sobre a Mahiro, que aparece perguntando sobre o que eles estavam falando, no caso. A menina fala que eles estavam falando sobre ela gostar do Amane sem roupa, né? Porque teve uma vez em que ele apareceu só de cuequinha ali pra ela, né? Que é um dia antes deles irem para um parque aquático e tudo mais. E a Mahiro não nega esse fato. Ela não nega esse fato que foi falado ali. Depois a Amane, a mãe do Amane, né? E a Chitose, né? A pior dupla. Porque tanto a Chitose quanto a mãe do Amane, eles adoram muito a Mahiro. Então praticamente seria a péssima combinação. Porque elas só iriam falar da Mahiro. E era a única coisa que elas compartilhavam em comum, né? O pai do Amane agradece o Itsuki por ele ser um grande amigo pro Amane. O Itsuki acaba elogiando o próprio Amane. Mas quando eles estavam conversando, ele olha que o pai dele, no caso o pai do Itsuki, né, estava se aproximando. Ele querendo proteger a sua namorada, que no caso é a Chitose, ele fala que eles precisavam ir, né? E aí ele simplesmente vai embora. Por quê? Porque pelo que o próprio Itsuki tinha contado, né, o seu irmão mais velho iria assumir, quer dizer, ele assumiu mesmo assim, os negócios da família. Então, praticamente, antes disso, antes dele assumir normalmente, ele tinha fugido com uma mulher. Então, uma grande parte do peso caiu sobre o Itsuki, né? Quando o irmão mais velho voltou, ainda assim, o pai do Itsuki, ele não confiava muito nas escolhas do Itsuki. Principalmente porque, em uma certa época, o Itsuki já gostava da Chitose. E ele tinha protegido ela de ser empurrada da escada. Mas ele acabou sofrendo um pequeno acidente. E aí o pai do Itsuki se sente um pouco mais nervoso em consideração, receoso em aceitar a Chitose como nora. E aí, ao ver que a Mahiro e a família do Amane se davam muito bem, ele acaba levando uma bronca da mãe do Amane, falando que ele devia confiar em seu filho.
assim como os pais do Amane confiam no filho e se sentem felizes de ter a Mahiro como nora deles. Os pais do Amane vão até a loja da turma do filho, né, da turma, da classe do filho. A mãe dele queria ficar com a Mahiro, né, mas ele acaba negando esse pedido. Depois o Kadokawa, né, sabendo que ali era a família do Amane, ele aparece para cumprimentar os pais do Amane, né? E aí os pais agradecem, né, principalmente ele por ser amigo do Amane e tudo mais. E aí ele começa meio que elogiar o Amane. O Amane não gosta muito de elogios, não gosta de ouvir esse tipo de elogios na frente do seu pai, dos seus pais, né? Ele se sente um pouco envergonhado, né? Receber um elogio na frente dos seus pais é um pouco vergonhoso. E ali ele tira o cara dali, tira o Kadokawa para ele trabalhar. E o festival cultural finalmente tinha acabado. A turma do Amane vão comemorar em um karaokê. O Itsuki explica porque ele estava evitando seu pai para proteger a Chitose. Ele estava fazendo literalmente isso para proteger a sua amada. Só que tem um porém. Durante esse festival, o Amane trabalhou como mordomo. E a Mahiro, tanto a Mahiro quanto o Amane, eles têm uma dose de ciúmes. Então ela ficou um pouco incomodada com as garotas olhando para o Amane vestido de mordomo. Assim como o Amane também ficou incomodado com os garotos, as pessoas, os garotos que foram visitar a loja da turma, o meio de café da turma. E viram a Mahiro vestida de maid. Então praticamente ele também ficou meio que incomodado com toda essa situação, né? Mas ele já explica que ele só tem olhos para Mahiro, que nada vai afetar, né, o relacionamento deles. Nada nem ninguém, né? Nem mesmo a família da Mahiro. E, mano, é isso, galera. Amanhã teremos um vídeo cedo, teremos 3 vídeos. Além de quinta-feira, que teremos 3 vídeos também. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênero do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dentro no like. Compartilha no canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.